Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer um simulado para vocês, né? E algumas dicas importantes aí também. Sempre falando aqui dos nossos parceiros, né? Estou trazendo para vocês o livro Prefeituras 800 Questões de Pedagogia, que eu vou deixar aí o link para quem tiver interesse, né? São 800 questões comentadas, né? Também vou deixar o link aí de um livro que nós vamos trabalhar hoje, Escola e Conhecimento, que tem na Amazon, no nosso canal também lá, e do Libânio, né, o Didática, também um livro aí importante, que está sempre caindo nos concursos, então eu vou deixar os links lá. Claro que tudo que você adquire pela nossas lojas, né, você contribui aí com o canal. Bom, quero compartilhar aqui com vocês. Eu gosto sempre de compartilhar as aprovações, né? As últimas que eu tive: supervisor de Barueri, supervisor de Peruíbe, né? Supervisor de Santana de Parnaíba em segundo lugar, diretor de Barueri, professor de Sociologia de Santana de Parnaíba primeiro lugar. Aqui a rede para você seguir também no Insta, né? Por que eu falo isso, gente? Além das outras já aprovações, porque é possível, né? Então todo mundo acha que eu quando comecei a fazer concurso, passava em tudo, não. Em 2017 eu reprovei em vários e, claro, a gente foi dando sequência, trabalhando aqui do jeito que eu procuro mostrar para vocês. Então, a aula do DNA da educação, dicas da educação infantil, os simulados, o link lá, 1000 questões, né, que a gente está alimentando aí sempre, com várias questões para você. É uma forma de aprender. Então hoje eu preparei esse simuladinho aqui, que é para você fazer, né? Tranquilo aí. Vou até deixar o link também para você, se quiser responder antes. Aqui você vai ver comentado e, claro, também vamos falar um pouquinho de alguns assuntos, tá bom? Então vamos lá, ó. VUNESP Olímpia, né? Começando com uma questão aqui do Mário Sérgio Cortella, daquele livro que eu mostrei para vocês, A Escola e o Conhecimento, um livro que cai muito nos concursos. E ele diz o seguinte: a escola e a construção do conhecimento são temas sobre os quais Mário Sérgio Cortella discorre no seu livro A Escola e o Conhecimento, aquele livro que eu mostrei para vocês, né? Tem lá na Amazon, só entrar lá. Fundamentos, esse vale a pena ter. Fundamentos epistemológicos e políticos. De acordo com o autor, é correto afirmar que, né? O conhecimento não interessa mais tanto pela questão de sobrevivência, mas na oposição entre homens, ele tem relevância na luta do poder. Veja que nós estamos falando do livro do autor, né, Escola e Construção do Conhecimento. Se desejamos colaborar na formação política e educacional das classes populares, não podemos com elas trabalhar a ciência burguesa. Por ser um lugar de relações afetivas, a sala de aula não comporta confrontos, conflitos, rejeições, antipatias, paixões, medos e sabores. A criação e a recriação do conhecimento na escola está em falarmos sobre coisas prazerosas. Assim, o aluno se apaixona pelo assunto e aprende. O gosto é fundamental para passar a gostar, né? E por fim, a ludicidade deve permear o conhecimento nas turmas de educação infantil, primeiros anos do ensino fundamental e a metacognição, conhecimento para pré-adolescentes e adolescentes. Então, dentro da obra, né, do Cortella, a escola e a construção do conhecimento, qual alternativa você marcaria, né? Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Primeiro, né, essa aqui, ó, está falando assim: se desejarmos colaborar na formação política das classes populares, não podemos trabalhar a ciência burguesa? Claro que essa alternativa está errada. Por quê? A ciência burguesa, né, ela trouxe aí uma série de acúmulo de conhecimento, e claro que a gente tem que dispor isso para todos, né? O acesso ao conhecimento, seja ele de origem burguesa, enfim, é importante. E não podemos restringir as classes populares desse conhecimento, né? Por ser um lugar de relações afetivas, a sala de aula não comporta confrontos, conflitos, rejeições, antipatias. Sim, né? Os confrontos, os conflitos,
fazem parte da vida humana, estão inseridos na sala de aula. Então, a gente não pode excluir isso da sala de aula, porque se você assistiu às aulas do DNA, a gente está falando o tempo todo, é preparar para a vida, né? Preparação plena para a vida, tá na LDB. Então, a gente tem essa formação que deve estar ligada à realidade. Então, tirar os conflitos, as rejeições, as antipatias da sala de aula, não é uma boa alternativa. A criação e recriação do conhecimento na escola está em falarmos sobre assuntos prazerosos, assim o aluno se apaixona pelo assunto e aprende, né? É sempre importante a questão de você, mas nem sempre tudo que nós aprendemos é prazeroso, né? Nem sempre. Então, às vezes, você está estudando para um concurso, por exemplo, legislação. Poxa, eu odeio legislação, odeio matemática, mas você tem que estudar, porque aquilo, de alguma forma, você necessita daquilo, né, para passar num concurso, para o seu desenvolvimento, ou mesmo para as suas atividades. Então, nem sempre vai ser prazeroso. E a ludicidade deve permear o conhecimento das turmas de educação infantil, primeiros anos, e a metacognição. Aí ele fez uma divisão, né? E, na verdade, a ludicidade ela pode estar presente, sim, para pré-adolescentes e adolescentes, não há problema nenhum. Portanto, né, o conhecimento não interessa mais tanto pela questão da sobrevivência, mas na oposição entre os homens, eles têm relevância na luta pelo poder, né? Conhecimento é poder. Então, o que acontece? Claro, quando a gente faz uma análise histórica, né, o conhecimento ele era muito ligado à questão da sobrevivência. Isso vamos buscar lá nos primórdios, né? E aí, hoje não. Hoje o conhecimento ele tem mais relevância na luta pelo poder, e é isso que o Cortella vai discorrendo lá no seu livro, porque ele faz toda uma recuperação histórica, né? Vai lá nos gregos, né? Então ele vai retomando aí várias ideias para construir a sua tese neste livro, né? Então aqui é letra A de amor. Olha só, a VUNESP, Peruíbe, Cortella, né, faz a discussão dos fundamentos epistemológicos e políticos da relação entre escola e conhecimento. Assinale a alternativa correta com base nas contribuições do autor. Veja, só a gente analisando questões, a gente vai conseguir entender o pensamento do autor, um autor que cai sempre, aí, principalmente concurso da VUNESP, e é importante você conhecer essa obra, né, que está sempre presente aí nos editais. No processo de ensino é fundamental que o professor garanta aos alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais da produção do conhecimento. B. Na escola, o conhecimento deve ser transmitido, produzido e reproduzido na forma neutra e objetiva, uma vez que as relações de poder e mudança cultural não interferem no cotidiano escolar. C. O ensino do conhecimento científico deve valorizar o processo linear e sem equívocos de sua construção. O erro e a ciência são dimensões opostas do conhecimento. D. O conhecimento na escola precisa referir-se a coisas prazerosas da realidade em que o aluno está inserido, sem que necessariamente seja uma temática apreciada pelo professor. E E. Os conhecimentos refletem uma convenção, ou seja, acordos que representam a única possibilidade de interpretação e atuação na escola e na vida. Então, quando eu explico para vocês do DNA, da educação, alguns conceitos importantes, é para que a gente possa justamente eliminar algumas alternativas de cara, né? Então, olha só, conhecimentos refletem uma convenção, ou seja, acordos que representam a única possibilidade, é bem restrita. Eu sempre falo para vocês que a gente usa palavras amplas, né? E quando restringe a uma única possibilidade, não, né? Educação, os conhecimentos têm várias possibilidades. Do prazer, nós já falamos na outra alternativa, né? E então, essa também a gente tira, porque nem sempre, né, a gente vai poder aprender coisas prazerosas. Olha só, o conhecimento científico deve valorizar o processo linear, ó, linear, seguir uma linha, né, sem equívocos de sua construção. O erro e a ciência são dimensões opostas.
Não, o erro é extremamente importante na construção do conhecimento, certo? Historicamente, isso já está provado. E mesmo aqui, pensando na nossa vida de concurseiro, toda vez que a gente erra, vai lá e analisa a prova, vê os erros, nós estamos aprendendo, né? Então, o erro ele faz parte da construção do conhecimento e não oposição do conhecimento. E na escola o conhecimento deve ser transmitido, produzido e reproduzido. Ó, transmissão de conhecimento, dessa forma que está colocada aqui de reprodução, já não combina com o autor. Porque o autor, Mário Sérgio Cortella, é um discípulo, vamos dizer assim, né, entre aspas, do Paulo Freire. E essa questão de transmissão, produção e reprodução na forma neutra, né? O próprio Paulo Freire diz, não existe forma neutra, né? E objetiva. Então essa alternativa cai por terra, porque jamais o Cortella, né, iria defender essa ideia, uma vez que as relações de poder, mudança cultural não interferem no cotidiano escolar. Claro que interfere. E aí a letra A, que está muito ligada ao DNA da educação que eu tanto falo, né? No processo de ensino é fundamental que o professor garanta aos alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais da produção do conhecimento. É o contexto, né? Tão importante contextualizar, tão importante que a gente fala, olha, é preciso trabalhar o contexto, né? Então, como que esse conhecimento está ali sendo produzido, portanto, letra A também. Olha só como a gente, em duas questões, já percebeu aí vários aspectos da obra do Mário Sérgio Cortella, A Escola e o Conhecimento, que vale a pena você adquirir esse livro, né? Vale a pena ter em casa. Vamos pegar agora uma questão da FGV. Né? Essa questão muita gente teve dificuldade com ela. Um elemento crucial para as práticas pedagógicas é a consciência a respeito da concepção sobre o conhecimento que é difundido em sala de aula, muitas vezes de modo não intencional, né? Então, às vezes é passado coisas que não tem uma intenção ali, né? Então, quando um educador nega aos alunos a compreensão das condições culturais, históricas e sociais, lembra da outra questão que nós falamos disso? De produção do conhecimento científico, termina por reforçar a sensação de perplexidade, impotência e incapacidade cognitiva. Olha como essa questão conversa com a outra que nós vimos, né? Então, Escola e Conhecimento, né, do Mário Sérgio Cortella, com base no texto acima, é correto afirmar que a desmistificação do conhecimento científico pode ser obtida ao incentivar exercícios de a validação universal dos conhecimentos, sobretudo os das ciências exatas, reconhecimento de critérios de veracidade inerentes à razão teórica, relativação para remeter às condições de produção do conhecimento, interpretação espontânea da realidade sem compromisso com as convenções científicas, intuição sensível no mundo natural própria da inteligência emocional. Então vamos pensar aqui em tudo que até o momento a gente viu dessa obra do Cortella e pensar aqui, olha como aqui limita, sobretudo os das ciências exatas. Então, puxou ali só para uma área, limitou? Não, né? Não deve ser essa, não é essa, né? Reconhecimento de critérios de veracidade inerentes à razão teórica. Inerentes à razão teórica? Não, né? Não é essa a letra B. Agora, interpretação espontânea da realidade? Não. Espontaneísmo, né? Não combina com a ciência, né, com os estudos, sem compromisso com as convenções científicas? Não, né? Aí nós estaríamos negando aí coisas importantes. Intuição sensível do mundo natural próprio da inteligência emocional? Também não, né? Nenhum momento o Cortella vai mencionar dessa forma. Então, o que restou aí?
relativização para remeter às condições de produção do conhecimento. Olha aqui, ó, né? Falamos disso, ó. Quando o educador nega a compreensão das condições culturais, históricas e sociais da produção do conhecimento científico, termina por reforçar a sensação. Então, relativizar, né, a como que aquilo foi produzido, em que época, em que aspecto, né? Porque o conhecimento, ele também, ele nasce ali de todo um contexto histórico, cultural, né? Então, quando você tem, por exemplo, o marxismo, quando você tem as ideias iluministas, quando você tem... São ideias que surgem ali dentro de um contexto. Pensa, por exemplo, vamos pensar aqui na produção de leis da Constituição, né? Quando surge ali a Revolução Americana, a Revolução Francesa, você começa a pensar os direitos mais focados nos direitos individuais, né? Então, tudo ali você tem um fato histórico, você tem um movimento que está acontecendo na sociedade, né? O iluminismo, vamos pensar no Brasil aqui, o modernismo nas artes. Então, você tem todo um contexto ali que você tem que pensar, né? Para a produção daquele conhecimento. Muita gente teve dificuldade com essa questão, realmente é uma questão um pouco mais difícil, mas ali você vai eliminando, né? Eliminando as alternativas e, claro, essa questão da relativização, né? Para entender como que aquilo foi produzido, em que momento aquilo foi produzido e como aquilo foi produzido é importante. Então, é letra C, de casa ou de Cortella, né? E essa aqui caiu recentemente, inclusive numa prova que eu fiz agora, do IGEX, né? Cortella afirma que não há conhecimento sem ser humano e conduz a uma reflexão dialética com a cultura e o mundo humano, fomentando os profissionais da educação a repensar os fundamentos da articulação entre educação, epistemologia e política. Assim define: nós humanos somos igualmente um produto cultural. Não há humano fora da cultura, pois ela é o nosso ambiente e nela somos socialmente formados, com valores, crenças, regras, objetos e conhecimentos, historicamente determinados, com e condições, concepções da época na qual vivemos. Olha como isso conversa com as outras questões, né? Então, veja, o que o Cortella está dizendo? Ó, nós somos seres culturais, somos um produto cultural. Não tem humano fora da cultura. Alguém fala assim, fulano não tem cultura. Não existe isso, né? Se fulano é humano, se ele vive em sociedade, ele tem cultura. Todos nós somos produtos da cultura. O que é a cultura? A cultura é a fala, o jeito de andar, o jeito de comer, as músicas, as brincadeiras, né? A escola, o jeito, tudo isso é cultural, né? Então, por isso que quando você, de repente, vai lá no Japão, tem comer com hashi, né? Não sei o nome daquele, os palitinhos lá, né? Daí você vai em outra cultura, tem o hábito de comer ali com a mão, né? Por exemplo, a culinária marroquina tem várias coisas que você pode comer ali com a mão, enfim. Então, você tem o garfo e faca, né? Então você vai em determinados locais, existem determinados alimentos que são mais típicos daquela região, você tem músicas, você tem objetos, você tem arte, você tem... Tudo isso é cultural. Brincadeiras, né? Então você tem brincadeiras de crianças que em determinada cultura são umas, em determinada cultura são outras, né? Então, e claro, tudo isso é envolto ali no que está acontecendo no momento histórico, naquele momento, com aquelas condições, qual é a produção que aquela pessoa vai ter. E aí ele coloca, em suma, o homem não nasce humano. E nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos na vida social histórica no interior da cultura. Você imagina se fosse possível pegar uma criança e isolá-la, né? De uma forma que você conseguisse alimentá-la, mas sem que ela tivesse contato qualquer com o humano. Ela desenvolveria a fala? Não. Ela andaria? Não. Então, são gestos que a gente constrói,
ali vivendo com outros humanos, né? Então a gente se torna humano na vida social, nas interações que nós temos, nós vamos desenvolvendo a língua, vamos desenvolvendo as expressões, né? Vamos desenvolvendo várias coisas que são obtidas na vida social. Então, o termo que expressa essa noção do humano produzir-se, produzindo cultura e sendo por ela produzido, é definido por humanização, humanístico, hominização ou homogeneização. Então vamos lá. A banca foi maldosa aqui, né? Porque ela pegou, obviamente, muita gente acabou marcando essa alternativa, a alternativa A, né? A humanização, humanização. Mas, quando Cortella fala do humano produzir-se, produzindo cultura e sendo por ela produzido, ele está falando de hominização, né? Jamais de homogeneização, né? Que é um termo que nem combina aí com o DNA da educação, nem humanístico, nem humanização. E é importante entender esse termo, né? O termo que expressa essa noção de produzir, produzindo cultura e sendo por ela produzido, é utilizado por Cortella como hominização. Não confundir com humanização, que é um conceito ético que indica o processo de criar condições de vida mais dignas para as pessoas como um todo. Então veja, é um conceito do autor, né? Hominização, e muita gente acabou errando essa questão porque foi ali deve ser humanização, né? Mas não é. É hominização, e aqui ele explica na página 38 da minha edição, né? Que é a 12ª, que humanização é um conceito ético que indica o processo de criar condições de vida mais dignas para as pessoas como um todo, tá? Então, são informações importantes, e se essa questão cair de uma outra forma, você já não erra mais, né? Já não erra mais essa questão. Olha uma questão da Selecom, né? E aqui eu vou falar um pouco de tendências pedagógicas, que também é um assunto que volta e meia a gente vê nas provas. Segundo Gadotti, em 1999, pode-se dizer sinteticamente que o pensamento pedagógico brasileiro tem sido definido por duas tendências gerais, a liberal e a progressista. Os teóricos da educação progressistas defendem o envolvimento da escola na formação de um cidadão crítico e transformador. B. A intervenção mínima do Estado na vida de cada cidadão particular. C. O não reconhecimento do conflito de classes nas sociedades capitalistas. E D. Um ambiente voltado para o mercado e para a qualidade total. É uma questão fácil? Sim, é uma questão fácil, desde que você tenha noções do que é, né, a tendência liberal e progressista. Então é importante você, às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Muita gente fala assim, Fábio, mas isso é claro para mim. Para você pode ser, para algumas pessoas não, né? Então quando a gente fala de intervenção mínima do Estado, nós estamos falando de uma concepção liberal, que é o Estado mínimo, né? A tal do Estado mínimo, o Estado que não intervém tanto na economia, não intervém tanto nas relações privadas, né? E a história do mercado se regula, do mercado livre, o Estado tem que fazer o mínimo, né? O mínimo ali, para não mexer e deixar a competição, deixar o cidadão, né, ali, as competições acontecerem. Então essa é uma concepção liberal de mundo, né? Uma concepção ligada ao pensamento liberal, de um Estado não interventor, de um Estado que deixa o mercado regular, né? Por exemplo, a economia. Então isso é uma ideia liberal. O não reconhecimento do conflito de classes, né, não pode ser teórico progressista, porque os progressistas reconhecem esse conflito de classes, né, até porque boa parte do pensamento progressista bebe na fonte do marxismo, e o marxismo defende o quê? A
o antagonismo entre classes, entre a classe burguesa e a classe do proletariado, né? Essa é a essência ali do pensamento marxista. Portanto, não dá para dizer que isso combina com o pensamento progressista. E um ambiente voltado para o mercado e para a qualidade total são vinculados aí, né, à questão tecnicista, né, da qualidade total do mercado de trabalho, que também está muito ligado à tendência liberal. Quando fala em cidadão crítico e transformador, nós estamos falando de educação progressista, né? Portanto, letra A. Falou de transformação, né? Cidadão crítico é tendência progressista, certo? Vamos ver um pouco as tendências, né? Então, as tendências liberais. Liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual, né? Isso é uma das definições, né? Eu não concordo um pouco aqui com a questão do aberto ou democrático, porque sim, existem, podemos pensar aí em pensamentos liberais que são democráticos, né? São democráticos com uma linha do livre mercado, enfim, né? Mas, claro, é uma ideia geral para ficar mais fácil para você entender, né? Então aqui a gente tem uma figura, uma charge que expressa um pouco isso, né? Ou seja, o professor que fala e o aluno que ouve, né? Olha aqui, ó, as orelhinhas, né? Então, aquela tendência, né, quando ele fala aberto ou democrático aqui, ele está se referindo àquelas tendências mais tradicionais da educação que não dão a voz, né? Não dão a voz ao aluno. E não que são contra a democracia, tá? Só para ficar bem claro, o liberal, existem muitas correntes liberais que são muito vinculadas ao pensamento democrático, né? Mas aqui na educação nós estamos falando daquela aula que o professor expõe e o aluno escuta, né? Então, aquela que o Paulo Freire chamou de pedagogia bancária, né? Que o professor deposita nos alunos o seu conhecimento. Então, a tradicional foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas, a repetição de exercícios com exigência de memorização. Falou em memorização, decorar, tal, nós estamos falando do pensamento tradicional. Olha aqui, essa figura ilustra muito isso, né? A renovada progressista, por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, essa foi a próxima tendência a aparecer na educação brasileira. Características centralizadas no aluno, considerando como ser ativo e curioso. Dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta e o estudo do meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador. Então, essa renovada progressista, né, já é posterior aí à tradicional, se percebeu, né, que teria que esse aluno que é ativo e curioso, aquele aluno que aprende fazendo, né? Então, essa é uma característica aí, a experiência, a pesquisa, a descoberta, né? Então, está aí ligado a essa renovadora progressista que faz parte da liberal. E a renovadora não diretiva, a escola nova, né? Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É um método centrado no aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo, bem resumo mesmo, né? Só para comentar com vocês. É claro que precisa aprofundar, mas a escola nova também, concepção liberal aí do Anísio Teixeira. E a tecnicista, né? Que foi o Skinner,
o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecido como behaviorista. Nesse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho, o pensamento tecnicista, que teve muita força aí no Brasil nos anos 70, né? Quando a gente está falando de escola nova, nós estamos falando, se eu não me engano, da década de 40, 50, né? Então, são aí alguns dos pensamentos, muitos desses lá no livro do Libânio, né? Libânio também, no seu livro Didática, aborda aí esses temas de uma forma mais detalhada, né? As tendências progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em 3 correntes, né? Então, aquilo que eu já mencionei para vocês aí dessa tendência progressista e que tem aí grande influência do marxismo, certo? Então, a libertadora, que também é conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde para que o saber é mais importante é a de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que vive, além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com a organização de classe. Centraliza-se nas discussões de temas sociais e políticos, o professor coordena as atividades e atua juntamente com os alunos, né? Então, quando falar de pedagogia libertadora, nós estamos falando aí de Paulo Freire, né? Então, importante expoente aí da educação brasileira. Tem muita gente que eu vou falar para vocês que às vezes, né, se deixa influenciar aí pelos debates entre direita e esquerda e começa a ter uma visão um tanto limitada das coisas, né? Porque, gente, quando a gente está estudando, a gente tem que entender o pensamento liberal, tem que entender o pensamento progressista, isso sem ficar ali, né? Claro que você tem a sua opinião, mas você não pode se deixar contaminar a ponto de odiar, né? Ter raiva, né? Que isso é uma besteira quando você está aprendendo, né? Eu estudei muito o pensamento liberal, estudei muito, né? Autores e tal, e não é porque eu não concordo com isso que eu vou ter raiva, né? Não, a gente tem que procurar entender. Eu não gosto do Paulo Freire, mas procure entender o pensamento dele, né? Eu não concordo, ok, não precisa concordar, mas é importante entender o pensamento, né? Sem ficar ali, às vezes eu falo isso e daqui a pouco a pessoa vai lá, comenta com ódio no coração. Calma, gente, calma, muita calma, né? A gente precisa um pouco distensionar isso. O conhecimento, ele não é essa tensão, essa polarização que às vezes as pessoas querem impor. A gente está aqui com um objetivo que é passar no concurso. Então, para você passar, você precisa entender, você precisa entender que na hora da prova, né, as suas paixões podem lhe atrapalhar e isso é importante você ter em mente, né? Certo? Opiniões e ideologias todo mundo pode ter, mas precisa ter com prudência, né? A libertária procura a transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. Falou de libertária, lembra de autogestão, né? Então, lembra disso. Parte do pressuposto que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelo aluno
pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno, essa a libertária. E a crítico social dos conteúdos, ou histórico-crítica, tendência que apareceu no Brasil no final dos anos 70, acentua a prioridade de focar os conteúdos no confronto com as realidades sociais e é necessário enfatizar o conhecimento histórico. Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Muitos documentos, muitos currículos de cidades do Brasil são crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica, né? Essa é uma tendência adotada por muitos municípios brasileiros, eu diria pela maioria, né? Então, quando a gente fala centralidade no aluno, a nossa própria legislação, ela tem ali, né, muito ali da histórico-crítica, democratização, lembra do DNA, né? Ó como aqui parece muito, né, o nosso DNA, a análise do contexto, enfim, né? Então, é uma tendência aí que o Brasil adotou muito, né? Vamos ver isso aqui, ó. VUNESP, cidade de Garça. A análise das tendências pedagógicas no Brasil deixa evidente a influência dos grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressam as especificidades de nossa história política, social e cultural a cada período em que são consideradas. Uma dessas tendências assegura a função social e política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados. Pretende colocar as classes populares em condição de uma efetiva participação nas lutas sociais, porque entende que não basta ter as questões sociais atuais como conteúdo escolar, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas, para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Essas características são próprias da tendência crítico-social dos conteúdos, tradicional, renovada, libertadora ou tecnicista. De cara, você já elimina, né? O que a gente viu aqui, ó? Transformação, né? Ó, defender interesses de classe, participação nas lutas. Então a gente já tira a tradicional, já tira a renovada e já tira a tecnicista, né? Já tiramos essas três de cara e aí ficamos entre a libertadora e crítico social dos conteúdos. E aí, se você olhar com mais calma, né, nossa história política, social, cultural a cada período que são consideradas, nós estamos falando da alternativa A, crítico social dos conteúdos, né? Olha aí uma questão que caiu na VUNESP, portanto, não é a libertadora aqui no caso, né? A CEST, ó, de uma banca, né, que muitos consideram difícil, a CESP-CEBRASP, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com a realidade. Nessa tendência, a atuação da escola consiste a em educar o aluno para atingir sua plena realização por meio de seu próprio esforço. Sendo assim, as diferenças de classe social não devem ser consideradas e toda a prática escolar é desvinculada do cotidiano do aluno. Acabamos de ver, né, uma questão aí sobre isso, que a pergunta já fala muito desse assunto, né? B. Na formação de atitudes, razão pela qual a escola deve enfatizar mais os problemas psicológicos, pedagógicos ou sociais. C. Em considerar o aluno como depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente mediante associações e exercícios de fixação. E D. Em ultrapassar os limites da pedagogia da sala de aula e escola, situando-se também no campo da economia, da política e das ciências sociais. E E. Na preparação do aluno para o mundo adulto, fornecendo um instrumental para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Depois que nós vimos aí sobre a crítica social dos conteúdos, nós já vimos, né, que não é a letra A, né, porque as diferenças de classe social não devem ser consideradas. Claro, a crítica social, ela tem muito essa questão, lembra que eu falo, bebe na fonte do marxismo, né, e as diferenças de classe social são fundamentais, né,
e a prática escolar desvinculada do cotidiano do aluno, não, né? Formação de atitudes que a escola deve enfatizar mais os problemas psicológicos do que os pedagógicos, não, também, né? Nós já vimos aí que essa não é a tendência crítico-social. Considerar o aluno como depositário passivo dos conhecimentos, também não, né? Já vimos que isso também não tem nada a ver com crítico social. Ultrapassar os limites da pedagogia, da sala de aula, situando-se também no campo da economia, não, nada a ver isso aqui, né? Agora, sim, a letra E, na preparação do aluno para o mundo adulto, fornecendo um instrumental para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade, na sua própria transformação. Portanto, letra E de escola. 8, questão do IBAD, né? Então, na tendência progressista libertária, a metodologia praticada, entre outras, é composta pela o estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, aceitação da pessoa do aluno, em que a função do professor restringe-se a ajudar o aluno a se organizar, vivência grupal na forma de autogestão em que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, uso excessivo da técnica para atingir os objetivos instrucionais, aprendendo, cópia, repetição, treino, programação por passos sequenciais empregada na instrução programada nas técnicas de microensino, multimeios e módulos. Veja, quando eu falo aqui objetivos instrucionais, né, aqui, ó, restringe, né? Palavra restritiva, que não combina com as tendências progressistas, né? Quando fala técnica, objetivos instrucionais, aqui, ó, de novo, né? Assim como na letra A, aprendendo, fazendo cópia, repetição, treino, não tem nada a ver com a tendência progressista libertária, e programação por passos sequenciais também não, né? Então, até por eliminação, a gente já sabe que é letra C, vivência grupal, e olha só a autogestão, né? Eu falei, ó, a autogestão lembra da libertária, né? Em que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias da sua própria instituição. E a número 9 do IGEX, né? Uma questão do Libânio. Olha só, Libânio, intelectual, educador e escritor brasileiro, discute em seu pós-doutorado as concepções de gestão e organização escolar, distinguindo-a em 3 tipos. A técnico-científica, que é a classificação que o Libânio coloca, ou funcionalista, a autogestionária e a democrático-participativa. Sobre esse esquema, é incorreto afirmar, né? A concepção técnico-científica dá ênfase aos objetivos específicos da instituição escolar. A concepção técnico-científica também é conhecida como gestão da qualidade total. A concepção autogestionária dá ênfase às inter-relações mais do que às tarefas e privilegia as decisões coletivas. E a concepção democrático-participativa requer qualificação e competência profissional. Então, quando o Libânio fala dessas questões, né, que está lá no livro dele, enfim, dessa divisão é importante aí, né? Eu sempre falo assim, ó, quando você analisa uma questão, já faz um caderninho lá, Libânio, as ideias, já anota, ó, tem 3 tipos, né? Que isso pode cair numa prova. Ah, os 3 tipos que o Libânio, né? Ali, aí já, ó, você vai saber, técnico-científico, autogestionária, democrático-participativa. Já anota isso, que acumula, porque o Libânio cai demais, né? O Libânio é um autor aí que está sempre nos editais. Então, quando ele fala isso, ó, tem que estar atento, ele está perguntando o que é incorreto afirmar. E nesse caso, gente, a concepção técnico-científica é conhecida como gestão da qualidade. Isso está correto, a letra B. A C, a concepção autogestionária, dá ênfase às inter-relações, né? Autogestão, inter-relação, mais do que tarefa, e privilegia as decisões coletivas. Está correto, a autogestão. E a concepção democrático requer qualificação e competência profissional. Sim, portanto, o que está errado é a letra A, né? A concepção técnico-científica dá ênfase aos objetivos específicos da instituição escolar? Não, né? Não é essa a correta, portanto, essa aqui é a incorreta. Questão também que muita gente errou, uma questão um pouco mais específica ali do Libânio, né? Enfim, levou muita gente aí
ao erro. 10. IFB, né? Leia as afirmativas sobre o processo de ensino e aprendizagem de acordo com o que Libânio aborda no livro Didática, aquele livro que eu mostrei para vocês. E assinale a sentença incorreta. Então vamos procurar a incorreta. Ensino e aprendizagem são as duas facetas de um mesmo processo. O professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem. B. A aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental organizados e orientados no processo de ensino. C. A aprendizagem escolar surge naturalmente da interação entre as pessoas e com o ambiente em que vive. É uma atividade intencional, dirigida, casual e espontânea. D. Na aprendizagem escolar, a influência de fatores afetivos e sociais, tais como suscitam a motivação para o estudo, os que afetam as relações professor e alunos e os que interferem nas disposições emocionais dos alunos para enfrentar as tarefas escolares. E a atividade de ensino não pode se restringir às atividades práticas. Elas somente fazem sentido quando suscitam a atividade mental dos alunos, de modo que eles lidem com elas através dos conhecimentos sistematizados que vão adquirindo. Então, nós estamos procurando a incorreta, gente. Quando a gente fala ensino e aprendizagem são as duas, quando o Libânio fala que ensino e aprendizagem são as duas facetas de um mesmo processo, está corretíssimo, né? O professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular, tá ok. A letra A, ok, realmente é isso mesmo que o Libânio fala. A aprendizagem escolar é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental organizados e orientados no processo de ensino. Perfeito. A aprendizagem escolar tem influência de fatores afetivos e sociais, tais como suscitam, sim, né? Sim, tá correto. Aí, a atividade não pode se restringir não pode, tá correto, se restringir às atividades práticas, sim, né? Não pode se restringir só às práticas, né? Só faz sentido quando suscita a atividade mental do aluno. Portanto, a incorreta, gente, é a letra C. A aprendizagem escolar surge naturalmente, naturalmente da interação entre as pessoas e com o ambiente que vive, é uma atividade intencional, dirigida, casual, espontânea, né? O próprio está se contradizendo aqui, né? Se é intencional, é espontânea, enfim. Então, a incorreta é letra C, né? Até porque quando o Libânio escreve didática, ele está justamente falando isso. A pedagogia é uma ciência, né? A pedagogia é uma ciência e tem todo ali uma intencionalidade pedagógica quando a gente prepara uma atividade, enfim, o que a gente quer, o conhecimento que a gente quer mostrar para o aluno. Certo? É isso, gente. 10 questões aí para você, né? Para você poder aí trabalhar, escrever, né? O seu resumo, para que você possa aí ir bem nos concursos, né? Tô arrumando a camisa aqui, tô todo torto aqui com a camiseta, né? É difícil arrumar porque o senhor mexe para um lado, é no outro, né? É o contrário. Aí confunde o cérebro. Então, caso você tenha interesse, né? Tem aí, caso você queira colaborar com o canal também, tem o Valeu, enfim, as várias formas de você aí ajudar no nosso trabalho, tá bom? Grande abraço e até a próxima.